Ele descobriu o teatro lá numa pequena cidade do interior do Brasil. Se agarrou a essa descoberta, percebeu que era a sua essência e o fazer teatral passou a ser o seu ofício. De ator passou a diretor e um dos mais ativos dos nossos palcos. E ousados. O Persona de hoje recebe Jorge Farjala. Farjala, é um prazer te receber no Persona. Seja muito bem-vindo, Jorge Farjala. Gente, que isso, eu que tenho que agradecer. Eu sempre quis vir aqui, mesmo, eu adoro o programa, acho vocês geniais, assim, sempre nessa divulgação dessa arte tão importante, né? Farjala, você nasceu na cidade de Catalão, interior de Goiás, uma cidade que hoje deve ter uns 100 e poucos mil habitantes, né? Imagino que na época era bem menos. Sim. Para a gente começar o nosso papo, fala um pouco desse seu torrão natal. Catalão, imagina, eu sou de 78 e meu avô era, quando eu nasci, era o 4º mandato dele como vereador, então minha família tem um status, né, bem interiorano mesmo isso, mas Catalão é muito importante para mim e principalmente a minha mãe, porque a mamãe foi uma pessoa sempre que me instigou arte na vida, né? Enquanto todo mundo aos 11 anos de idade ganhava o Pequeno Príncipe, ela me dava Divina Comédia. Então a mamãe foi me vestir de Ney Matogrosso, me colocava para dançar na sala da casa dela, Homem com H. Então você já imagina a ironia da minha mãe, né? E a arte, ela se soma para mim nessa questão de Catalão, porque foi lá que tudo começou. Não só por causa da minha mãe, mas também por causa de um diretor teatral, que depois virou muito meu amigo, Marcos Fayad. Agora, você diz que foi uma criança um tanto solitária e que o teatro te ensinou a sobreviver. Olha, eu acho, é um achismo mesmo, que o teatro, ele entrou na minha vida, eu costumo falar não teatro, arte em si, né? Porque eu também sou um artista visual, eu pinto, eu desenho, eu nasci com esse dom mesmo. E essa solidão, essa solitude, na verdade, porque a gente fala de solidão sempre ligado a um sofrimento, e não é de sofrimento, sabe? Ela me acompanhou e ela me incentivava a solidão, a solitude, na criação. Então, para você ter uma noção, eu só vivi teatro desde que eu me entendo por gente. Não só com a minha mãe ali, que me instigava a estudar arte, mas também na escola. Eu tinha um grupo na escola, no Colégio Nossa Senhora Mãe de Deus, onde a família toda estudou, eu também fui estudar, e depois eu fui estudar no Ângulo, que também tinha um grupo de teatro, então Catalão foi uma coisa muito forte para mim. Imagina, num festival do Rotaract, que era um festival que acontecia dos filhos dos rotarianos, e no mês de outubro eu assisto uma peça do Ari Para-Raios, também falecido, lá de Brasília, chamada Na Rua com Romeu e Julieta, na frente da Igreja Matriz, numa praça em Catalão, da Velha Matriz. E ali, eu tinha 13 anos, eu decidi, não tem como, vai ser isso. E decidi mesmo, piamente na minha cabeça, eu não faria, eu não saberia fazer outra coisa na minha vida, sim. Você falou que sua mãe foi sua grande guia e ela também é pintora. Sim, mamãe pinta, minha mãe é uma grande artesã, na verdade. Os macramês dos figurinos do Clara Nunes, a tal guerreira do musical, eu contratei ela para fazer os macramês, então são dela, parte do figurino ali, ela que faz. Então não tinha como, minha avó, a mãe dela, também pintava, minha avó trabalhava com isso, né? Essas formas de arte de expressão, sempre teve muito isso ligado a mim. Então eu era muito sedento para isso. Então foi tudo afunilando para que eu me tornasse essa pessoa que eu sou hoje. Você citou um grande diretor, que é o Marcos Fayad, né? Que também foi outro guia para você. E veio dessa época o hábito de você queimar alecrim e outras ervas para defumar o teatro? O Marcos, ela era amiga dele.
porque eles fizeram escola juntos. E ele vai para o Rio de Janeiro, vira o Marcos Fayad, volta para Goiânia, constrói o Centro Cultural Martins Sererê, e depois ele volta para Catalão para fazer um espetáculo chamado Ópera Bufa, que era sobre o centenário da cidade, era uma coisa assim, e que eu ali me liguei ao Marcos numa viagem que eu não tenho adjetivo, na verdade, porque o Marcos foi o cara o homem que mudou o meu destino no teatro. Ali, desse início, de tipo assim, vá em frente e você vai conseguir, porque era difícil. Você tem uma família olhando para você, dizendo assim, você não vai dar em nada, você não vai ser ninguém. E numa cidade pequena, conservadora. Sim, o meu avô me chamava de imprestável, né? Então eu sempre fui muito subjugado, e pela sociedade, né, também, que era uma sociedade que desde a escola falava para mim, o Jorginho bichinha, aí é viado, é não sei o quê. Isso é um massacre, eu vivi um massacre, mesmo. E o teatro, na verdade, ao invés dele me fragilizar, ele me dava força. Ele me dava força, a arte me dava força, até que eu saio de lá para morar com meu pai em Brasília. E vem essa então, coisa. Eu queria entrar nesse assunto. Você vai para Brasília, você vai estudar na Faculdade de Artes Dulcina de Moraes. Isso. A Dulcina era viva? Não, ela tinha. Foi 96, 97, ela tinha acabado de falecer. E como é que foi esse seu período lá em Brasília? Foi tipo reencontro. É a mesma coisa que eu sinto quando eu falava, porque depois eu vou pesquisar a Oficina e vou falar do Zé Celso. Eu achava que eu já conhecia essas pessoas, eu achava que eu conhecia a Dulcina. Eu andava nos corredores da faculdade, da FADM, e achava que eu já estava ali, que eu já vivia ali, sabe? Como se eu pertencesse, de pertencimento, eu já estava ali, sabe? Eu vivia nesse lugar, assim. Então, a Irene Bentleman, que era uma professora de TEV, Técnica de Expressão Vocal, ela deu um trabalho para a gente fazer o que a gente quisesse. Poderia declamar um poema, poderia declamar uma letra de música. Eu inventei um monólogo chamado Loucuras de Drummond com M só, que era um personagem específico, o Carlos, que vivia no porão de um manicômio, gente. E escrevi esse texto. E o André Sant'Angelo, que hoje é um grande artista visual lá de Brasília, acabou dirigindo. E quando eu vi, eu fui convidado por causa desse trabalho, que era uma prova, para abrir o Mutirão da Arte em Brasília. Acabei ficando ali em cartaz e nas colunas sociais em Goiás, em Goiânia. A Brites Lopes, que era uma jornalista, falava que eu tinha 21 anos, eu tinha 16, e que eu tinha acabado de me formar e fazendo sucesso em Brasília. E, enfim, foi a primeira vez que eu tive contato, olha para você ver como são as coisas, né? Através do Marcos, eu tive contato com o Antônio Artaud, aí vem essa questão do alecrim, voltando, né? Que o alecrim, ele entra na minha vida por causa do texto que o Rubens Correia fez, o Artaud, que o Marcos Fayad foi fazer no porão de um teatro inacabado em Catalão, com, acho que eram umas 500, 600 velas no cenário inteiro. E chovia, então viravam poças ali. E o Marcos, a gente acendia, eu acendia essas velas, e todos os dias para ele, e queimava-se o alecrim. E aí, aquele cheiro do alecrim, nunca mais eu deixei de queimar alecrim. Agora, na verdade, você se formou em artes cênicas pela Faculdade de Uberlândia, lá em Minas Gerais, depois de Brasília, né? Sim. E acabou se tornando professor dessa faculdade, assim que se formou, né? Em Foi seguida. ali que nasceu o Farjala, diretor, vamos dizer? Foi, porque eu precisava, desde a faculdade, eu tinha uma coisa de... eu quero fazer tal trabalho. Ninguém me chamava, só depois, né? Para atuar. Eu falei, então eu vou fazer um espetáculo para eu atuar também, gente. Né? Mas aí tinha essa questão de pesquisar o Antônio Artaud, que é o teatrólogo francês, da década de 30, de 20 ali, até que aparece na minha vida a Cássia Magali, que foi uma professora muito especial, que me trouxe todo esse conceito. Imagina, ela formada na Unicamp, e ela tinha todo o acervo da força da Unicamp, e ela me apresenta o Rainer Müller, que é um teatrólogo francês, um teatrólogo alemão, que escreveu Hamlet Máquina. E realmente ali, eu fiz como ator esse projeto, foi a primeira vez que eu fiquei nu em cena, e foi um projeto muito especial para mim, na minha vida, porque
Foi dali que eu saí da universidade, viajando com esse espetáculo. Um determinado momento, o que me faz, na verdade, ter esse foco como diretor, é claro, eu dirigi muito em Uberlândia, fiz meu nome em Uberlândia, foi quando eu saio e vou para o Rio de Janeiro. A gente tem algumas mensagens de pessoas que, de alguma forma, cruzaram o seu caminho. Olha só a primeira. Conheci o Fajala numa montagem que ele fez do Inferno de Dante, no Parque das Ruínas, aqui no Rio de Janeiro, que é uma casa do século XIX, que só tem as escadas e os patamares, que por acaso pertenceu à minha tia tetravó, que é uma tremenda coincidência. E assim, era um espetáculo radical, intenso, os atores eram nus, cobertos de barro e com as partes com tinta vermelha, era uma coisa radical, eles encenavam em diversos andares da casa, o público acompanhava a encenação, era assim, super intenso e forte. E ao final eu fiquei tão impressionado que eu fui falar com ele, cara, vamos trabalhar junto, eu tô precisando de fazer algumas coisas artísticas desse sentido, assim, é bom para mim, eu gosto muito. E desde então a gente tem feito uma parceria muito boa, ele me chamou para fazer o Purgatório, que é a continuação dessa peça, e desde então somos amigos, assim. É muito interessante uma pessoa desse nível de teatro, entende? Que tem opinião sobre todas as fases da encenação. Ele desenha muito bem, faz os figurinos maravilhosos, tem uma concepção de direção que remete aos grandes do teatro dos anos 50, 60 e ao mesmo tempo pós-moderna. É um cara muito talentoso, cara. É um prazer ser amigo de um cara desse jeito. Quem é você? É assim que me recepcionas. Logo eu que tanto te esperei. É o Fajala, ator ali. Eu fazia o Lúcifer, João Paulo Mendonça, meu padrinho. Foi ele, né, assim, também, né, que foi exatamente como aconteceu. Eu fazia um teatro lado B, que eu chamo de teatro lado B, porque a gente fazia esse espetáculo Dantes e Inferno para a mamãe. Olha isso, eu e minha mãe. Vou fazer a Divina Comédia para ela. E o João Paulo vai assistir no último dia e me chama, eu quero falar com você, mas vamos trabalhar junto. Eu falei, amor, eu não tenho dinheiro. Não, mas eu quero fazer. E aí ele faz o Purgatório, e em seguida faz a adaptação que eu fiz do Prata Palomares, o filme do Zé Celso. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E aí a Rosinha vai assistir, é meu padrinho. Eu sou muito grato, porque é assim, né? Como a gente está aqui agora, e a gente se reconhece enquanto ser humano, enquanto artista, e a gente vai querer torcer pelo outro, né? E querer o melhor para o outro dentro das artes e na comunicação, que é aquilo que a gente trabalha. Na vida, né? Na vida. Bom, tem um dramaturgo que te oferece aí um vasto material, né, para suas ousadias. E a gente preparou um quadro sobre ele, olha só. Ai. Nelson Rodrigues, um dos mais influentes e reverenciados dramaturgos brasileiros, iniciou sua carreira profissional no jornalismo, formação que certamente enriqueceu as tramas de suas peças teatrais. Suas obras entrelaçam realidade, memória e alucinação, sob o peso de temas controversos, como o sexo, a morte ou a traição. A obra de Nelson prima pelas críticas sociais e por expor a complexidade psicológica de suas personagens, tanto que provocou uma verdadeira revolução cênica e temática no teatro brasileiro a partir dos anos 40. Escandalizou o público da época e influenciou gerações de autores, atores e diretores. Suas peças logo ganhariam as telas do cinema e da TV, inclusive aqui na Cultura. Jorge Fajala se debruçou especialmente sobre as chamadas peças míticas de Nelson, como Vestido de Noiva, Anjo Negro, Senhora dos Afogados e Álbum de Família, sua mais recente incursão no universo rodriguiano, e que é a peça que mais explicitamente representa o que o próprio Nelson Rodrigues chamava de teatro desagradável. Que lindo ele, né? Uau! Lindo, né? Ele tem uma força, né? Eu sou muito amigo dos netos
do Nelsinho, na verdade não é Nelsinho, é Sacha, né? O apelido que ele deu para o Sacha, e a Crica. São meus queridos amigos, assim. E é verdade que você leu sua primeira peça de Nelson Rodrigues aos 13 anos de idade? Valsa número 6, é. Fiquei louco. Quem é Sônia? Onde está a Sônia? A Sônia está aqui, ali, em toda parte. Um vestido me persegue. Cara, aquilo não saía da minha cabeça. Não saía. E eu fiz um espetáculo por causa do Marcos Fayad, aquele diretor e tal, chamado O Meu Vício é o Teatro. Que eram 4 peças que eu havia feito nesse festival do Rotary Club em Catalão e 4 que eu tinha vontade de fazer em cena. Então, uma delas era o Valsa número 6. Raquel Librelon fez a Sônia. Olha isso, gente. Ativar a memória emotiva é complicado, né, Stanislavski? Muito bom. Fajala, a gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco, a gente fala um pouco mais sobre a sua paixão pelo Nelson Rodrigues, pode ser? Por favor. Voltamos já com o Persona. Estamos de volta para a nossa conversa com Jorge Fajala. Bom, Fajala, vamos falar um pouco mais de Nelson Rodrigues, né, no seu teatro. Você idealizou, roteirizou e dirigiu uma série de vídeos curtos das peças de Nelson. E cada um desses vídeos tem aí poucos minutos de duração, ou seja, você teve que ir à essência, né, das obras dele, a quintessência, talvez. Como é que foi isso? Cara, foi todo festival de teatro que eu ia, como eu disse, né, fui para muitos festivais de teatro, sempre um debatedor, porque para quem não sabe, você vai para um festival de teatro, apresenta o seu espetáculo, e aí uma mesa de debate se abre e os debatedores, os críticos vão falar sobre o seu trabalho, em seguida ao trabalho, né? É bem legal. Eu sou cria disso. E aí, um debatedor, não sei se foi o Roberto Malê, do Lume, que falou para mim assim, olha, você tem um olhar cinematográfico muito interessante, e acendeu em mim uma coisa que não pode falar um negócio para mim. Né? Eu sou essa pessoa, você não pode me falar um negócio que me dá linha na minha pipa e já era. Eu fiquei com isso na cabeça. Quando a gente terminou uma temporada do Álbum de Família no Rio de Janeiro, em 2008, no Solar de Botafogo, do Léo Franco, eu pensei, cara, eu não vou fazer todas as obras do Nelson no teatro, eu quero fazer isso no cinema. E eu não vou fazer das obras da minha faculdade de cinema. Tinha uma equipe que trabalhava junto a mim que era formada em cinema. Então eu comecei a roteirizar um projeto chamado Encurtando Nelson. Curta Nelson ou Encurtando Nelson, que eram esses filmes de 15 a 20 minutos. Fizemos, acho que 11 obras. Foi muito especial. E isso também foi me trazendo uma coisa de experimento com a linguagem cinematográfica que muito me interessava. Porque eu não queria o óbvio também ali nesse lugar, sabe? Qual era o papel da câmera para mim? Então, de assistir outros diretores de cinema e entender a linguagem de cada um, de quanto a fotografia é importante, que também é uma linguagem, fui começar a compreender outros lugares que, na verdade, inconscientemente, eu já trabalhava nos meus projetos de teatro. Ação! É difícil. Por isso que é bom, que é difícil. Agora, uma das suas montagens instigantes das obras do Nelson Rodrigues foi Doroteia, claro. Uma tragédia sobre o corpo, a alma da mulher e tal. E a gente tem uma mensagem de uma grande atriz que participou desse espetáculo. Né? Quando fiz 60 anos de carreira, eu pedi ao Fajala uma peça. Aí ele me indicou Doroteia. E eu disse, Fajala, você enlouqueceu? Eu não tenho mais idade para fazer Doroteia. Ele falou, não é a Doroteia. O seu papel é da Dona Flávia. Eu não tinha lido a peça, eu não conhecia. Eu falei, também eu não vou fazer 60 anos de carreira e dar o papel principal para uma outra pessoa, porque isso não tem sentido. Ele falou, não. A Doroteia é o papel título, mas não é a principal. A protagonista é a Dona Flávia, que é a bruxa. Aí eu li
Gostei muito e nós fizemos. Glória ao bravo pueblo que el jugo lanzó, la ley respetando, la virtud. Abajo cadenas, gritando al Senhor. Rosa Maria, minha Rosinha. 1 ano em cima desse texto para isso tudo acontecer. A Rosa, todo espetáculo que eu faço, eu coloco o nome dela no agradecimento, porque ela realmente, ficamos muito unidos mesmo, assim, para criar isso tudo. Isso foi muito importante para mim, muito. E para ela, acho que para ela foi mais do que para mim, porque ela queria muito estar em outro lugar, ela queria que as pessoas a vissem em outra performance, com outro tipo de interpretação. Foi um grande desafio. Bom, a sua mais recente incursão pelo universo rodriguiano foi com a peça Álbum de Família, que é a mais representativa, né, do chamado teatro desagradável de Nelson Rodrigues. E a gente tem uma mensagem de alguém que esteve presente aí nesse trabalho. Olha só. Que alegria estar aqui falando do Jorge Farjala. A gente teve um encontro desses que só o teatro proporciona. Nos conhecemos e 4 meses depois estávamos estreando o Álbum de Família do Nelson Rodrigues. Foi um projeto muito especial para mim. Farjala me confiou um personagem esplêndido que representou um divisor de águas na minha carreira. E a gente teve a oportunidade de conhecer esse grande diretor, que é o Jorge Farjala. Um diretor que a gente estava muito acostumado a ver fazendo grandes espetáculos, peças com grande alcance de público, com um nível de produção muito impressionante. E no álbum a gente conhece o Farjala de uma artesania, de um teatro mais off, de um teatro que nos possibilita ver nele um diretor tão completo, né, com todas essas facetas que a gente pôde perceber. E eu queria te agradecer muito por essa oportunidade, por esse encontro e te desejar toda a sorte do mundo, todo o sucesso que você merece. Você continue brilhando. Esquece nosso amor, vê se esquece. Essa obra, ela mudou minha carreira. Ih, gente, 2005 foi a minha primeira montagem. Eu fazia o nonô, porque ninguém na faculdade tinha coragem de ficar nu. E eu fui lá, imagina, fui lá ficar nu para fazer o nonô. Depois, no Rio, quando eu falei, vou remontar, 2008, no palco de pinos do Léo Franco, no Solar de Botafogo, porque são 30 metros cúbicos de terra vermelha, imagina. Que você usa no espetáculo. E aí eu fiz o Jonas, Fazenda. O Galindo me fala, você tem que conhecer meu espaço, dá para você fazer o que você quiser, você pode pôr plateia de frente para a plateia. E aí eu vou conhecer a sócia dele, junto, que está lá junto com a Mariana Barioni. E vamos fazer o álbum, fizemos uma leitura. Só que o Galindo vira para mim e fala assim, eu não vou fazer a peça. A Mariana queria fazer, mas ela imaginava que ela ia pegar a protagonista. Eu faço a leitura, saio de lá, ele me liga, eu estava no Uber, ele fala, e aí, o que você achou? Eu falei, nós vamos fazer a peça, você vai fazer, o Daniel vai fazer, a Mariana também vai fazer, a Mariana vai fazer a senhorinha. Ninguém acreditava, porque era, poxa, o teatro dos dois. Sim. Então vamos unificar isso tudo. E eu sou desse teatro do artesanal também. É porque eu volto a dizer, eu construí uma fórmula de fazer projetos para que eu também seja contemplado com coisas diferentes na minha carreira, né? Como a linha de show também, que foi aparecer na minha vida por causa da Roberta Miranda, olha só. E o Carlinhos Machado, que é um produtor aqui de São Paulo. Então, enfim, que vai me trazendo Vanessa da Mata, Ana Carolina e outros artistas com que eu trabalhei, enfim. Agora, o que é o teatro desagradável do Nelson Rodrigues para você? Cara, as obras do teatro desagradável foram chamadas assim pelo Nelson e pelo Sábato Magal de obras míticas. Desse improvável, né? De ser improvável. Então você tem Álbum de Família 2005, 45, que o ano que vem faz 80 anos. Em seguida você tem Senhora dos Afogados, que foi 47.
Depois você tem Anjo Negro, que é, na verdade, 46. Então, é álbum, Anjo Negro, Senhora dos Afogados e a última é Doroteia. Essas obras, para mim, elas mexem comigo, porque elas são talvez também bebidas ali nas tragédias gregas, Amor e Morte. E isso mexe com o meu cérebro de uma outra perspectiva, principalmente por causa da linha simbólica que tem presente no texto. Porque a minha encenação do álbum, ela é toda montada a partir do que está dito no texto. Está tudo ali nas entrelinhas. Está tudo ali. Então, é algo muito... Eu não conheço outro autor brasileiro que tenha esse lugar do Nelson. Eu gosto das tragédias cariocas também, tituladas pelo Sábato. Eu gosto de todas, mas as obras do Teatro Desagradável, ou míticas, as obras míticas, elas me fazem refletir em outro lugar. Talvez porque elas são epopeicas, talvez porque elas têm uma questão textual que supere as outras, que, na verdade tem um perfume das outras, né? Porque você sempre parece que você está lendo o Nelson, além dele ser prolixo. O Rosinha conta que ele escreveu um texto e ele não voltava. Ele ia escrevendo, ele não voltava para ler. Então ele ia escrevendo. Em 2013, o ano das grandes manifestações aí de rua, né? A questão da tarifa dos ônibus e tal, você e a Ítala Nandi resgataram o polêmico filme Prata Palomares, do Zé Celso, né? Dirigido pelo André Faria. E fizeram uma peça chamada Paraíso Agora ou Prata Palomares. A ideia foi sua, então conta um pouquinho pra gente. Foi o seguinte, estudei oficina desde que eu entrei na Federal de Uberlândia, através de um professor, Luiz Humberto Arantes, que era um professor de literatura dramática e história do espetáculo. E o Luiz falava, gente, eu mergulhei muito nessa questão da oficina, e lendo todos os livros sobre oficina, entendendo essa questão do Living Theatre, vindo para o Brasil e recebendo. E numa das imagens de um dos livros, se não era do Sábato, era um livro da Perspectiva, da editora, não me lembro o nome do autor, tem uma foto de Ítala, vestida de branco, né, linda, e Prata Palomares. Eu, gente, que coisa é essa? Né? Isso eu estou falando na minha época de faculdade. E eu conheço a Ítala se aproxima, a gente começa a conversar e eu falo para ela da minha paixão para... Eu não sabia, eu sabia que era um filme, mas o que era aquilo? O que significou aquilo? Você não tinha visto o filme? Não, ali não se falava muito na obra. Era uma obra como se ela fosse velada, enfim. E a Ítala, nossa, curiosamente, o filme vai ser exibido aqui no Itaú Cultural. Na semana que vem, você quer ir? Eu falei, vamos juntos assistir o filme. Na saída do filme, eu viro para ela e para o André Farias, o autor, o diretor do filme, autor junto com o Zé. Eu quero fazer isso no teatro. Um ano depois eu estava estreando, no dia 7 de setembro de 2013. 13 ou 12, acho que 13. E aí, aquela obra, eu fiz para mim como ator. Ela foi a minha pá de cal no meu ator. Aconteceu 20 atores, eu dirigia, eu protagonizava e produzia aquela loucura. Ela é muito política, essa obra. Muito política. Zé Celso, né, gente? Zé. O filme ficou proibido durante muito tempo. O filme ficou proibido. Ele foi assistido por uma pequena quantidade de pessoas em Cannes. Aconteceu muitas coisas com esse filme. Ele está no YouTube, se eu não me engano. Prata Palomares. Farjala, você tinha acabado de se mudar para São Paulo quando a pandemia do Covid começou. E você disse que passou maus bocados por causa disso, né? E foi se isolar no sítio da sua amiga, Letícia Spiller. E disso resultou um curta-metragem? Como é que foi essa história? Eu não tinha vindo ainda. Porque foi assim, deu a pandemia e todos nós, eu fiquei sem chão. Eu estava aqui no Procópio Ferreira, 5ª temporada do Mistério de Mavap, que foi um sucesso. E aí eu volto para o Rio, fui ficando e até um determinado momento eu tive que sair do meu apartamento. Uma grande amiga minha teve um papel muito especial na minha vida, a Jaqueline Farias, me cedeu um apartamento dela, de Airbnb. Eu fui acabando morando lá. E a Letícia, me vendo nesse estado, ela fala para mim, vamos lá para o sítio. Ela tem um sítio na serra, subimos para o sítio. Eu falei assim, eu só vou
se a gente fizer um trabalho. Eu não vou, se a gente não... A gente precisa fazer. E aí eu roteirizei, por causa de umas histórias da Letícia, lá no próprio sítio, eu roteirizei um curta chamado Enquanto o Seu Lobo Não Vem, que foi a estreia da filha dela, da Estelinha, da Estela, como atriz. Então a gente acabou rodando no meu celular. Olha que coisa. E depois a montagem eu fiz num lugar muito bacana no Rio. Né? E então com isso passamos um mês no sítio produzindo altas coisas. E antes disso, antes de irmos para o sítio, nós fizemos o ensaio.hamlet.máquina, que era a Letícia fazendo o Hamlet Máquina do Rainer Miller ali no teatro do Jockey Club lá do Rio de Janeiro, do Luiz Guilherme Niemeyer, querido. Vamos falar do mistério de Irma Vap. Com a sua montagem dessa peça com o Matheus Solano e o Luiz Miranda no elenco, né? Como é que foi desconstruir a montagem de um espetáculo que fez enorme sucesso, né, por 11 anos, né? Na versão dirigida aí por Marília Pêra. Nossa, que audácia. Que audácia. Mas não é. Olha para você ver como são as coisas. Eu estava fazendo Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste, que foi realmente um espetáculo do Yuri Ribeiro, o texto, mas que eu mudei toda a identidade que tinha no texto. Foi o espetáculo que me deu maior notoriedade. Não foi Doroteia, foi esse. Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste, que não veio para São Paulo, ficou lá só no Rio. E o Marco Griese, que é muito próximo a mim, foi assistir o espetáculo. O Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste, fomos jantar. E ele fala para mim do mistério de Irma Vap. E fala para mim a seguinte fala: se você, ele é sócio da Priscila Prade, né, que é muito minha amiga também, se tornou, se você me trouxer 2 atores, eu te dou o projeto. Na mesa ali no Baixo Gávea. Eu falei, sério? Ele, quem que você pensaria? O Luiz Miranda e Matheus Solano. Com essa cara. Você conhece os dois? Não. E aí, a partir disso, vamos fazer e tal, eu tive essa coisa, assim, de muitas pessoas das artes me mandarem mensagem ou me ligarem para falar assim, você vai destruir o mistério de Irma Vap. Você não pode mexer com isso. Muitas pessoas, artistas, colegas, né? Que você vai destruir o trabalho da Marília. Eu falei, gente, a Marília foi lá, pegou um off-Broadway e trouxe para cá. Vão no YouTube e coloquem The Mystery of Irma Vap. Tem montagens pelo mundo inteiro. Claro. Só que a única que foi desmistificada foi a minha encenação, porque meu objetivo, eu não poderia fazer o que a Marília fez. E nem queria, porque Nanine nem um esplendor, né? Médici e Scarpim eu não assisti, que foi aqui, né, em São Paulo, mas que a Marília também dirigiu. Aí nos tornamos grandes amigos, nos frequentamos, eu, ele, Matheus, as famílias, né? Eles viraram minha família também. E claro que não podia faltar a mensagem de um deles. Alô, alô, pessoas do programa Persona. Alô, alô, meu querido diretor, meu amigo Jorge Farjala. Homenagem mais do que merecida a esse grande diretor que transforma em ouro qualquer coisa que lhe põe nas mãos. Uma criança grande, um velho rabugento, um anjo com o rabo do demônio, um demônio com auréolas angelicais. Você é tudo isso e muito mais, meu querido. Parabéns. Eu realmente... A minha experiência contigo foi mágica, né? O Mistério de Irma Vap reinventado na visão de Jorge Farjala foi um sucesso que a gente fez durante, anos, né? Anos. Muito sucesso, uma visão realmente revolucionária de um texto que já foi tão montado pelo mundo, mas nenhuma montagem realmente se equipara a essa visão. O Jorge botou a gente num trem fantasma, botou outros atores, os atores trouxe, né, mostrou de forma generosa os camareiros, trouxe os camareiros para a cena, né, responsáveis pelas trocas de roupa tão velozes, né, realmente não tem limites aí a imaginação, a criatividade do Farjala. Sempre que ele vem com um novo projeto, ele vem com a mesma paixão e já com o olho num resultado revolucionário. Então é realmente
um artista diferente de todos os outros que eu já conheci. E eu espero que a gente volte a trabalhar muitas vezes. Um beijo, meu amor. Gente, vocês são terríveis. Que coisa, meu sol e minha lua. Não tenho o que dizer. Uma família. São a minha família. É a família que a gente escolhe. Né? E Solano tem uma delicadeza para olhar para a arte. É um ator de muito sacerdócio e muito objetivo naquilo que ele quer. E ele mergulha, né? Eu sempre falo, pula do precipício, é uma fala que eu tenho para a minha vida. E todas as pessoas com quem eu já trabalhei na minha vida têm esse lugar de se predispor a... Né? Eu estou muito emocionado. Obrigado, meninos, assim, de verdade. Vamos fazer mais uma pausa e aí na sequência a gente volta para falar dos seus musicais, os musicais que você dirigiu. Mas vamos falar também sobre cenografia, sobre a peça que não aconteceu. Pode ser? Vamos falar sobre isso? Voltamos já com o Jorge Farjala. Estamos de volta para o nosso bate-papo com Jorge Farjala. Bom, Farjala, você estava dirigindo um espetáculo teatral que acabou não estreando. Mas a gente tem uma mensagem de alguém que esteve com você nesse trabalho e depois você conta o que aconteceu, pode ser? Pode ser. Farjala, querido. Nossa, que maravilha foi trabalhar com você. Infelizmente, a gente não conseguiu estrear o Lagoa Bonita ou o Café Paris, inspirado em Edith Piaf. Mas você foi maravilhoso. A sua criação das personagens, o que você fez com o texto, o que você trouxe pra gente a vontade de realizar aquela peça. Eu mandei uma foto do nosso possível cartaz, da nossa maquiagem, mas eu só tenho a agradecer pra você. Você deu uma outra dimensão à personagem que você me dedicou. Agradeço muito o teu convite. Farjala, abraço forte e muito obrigado. Que ator, né? Meu Deus do céu. Que voz, né? Que voz. Ele é maravilhoso, um grande ator. Bom, isso foi um acidente de percurso, muito triste, mas que acontece nas melhores famílias. Porque a produtora achava que tinha conseguido um dinheiro, ela acreditava e não fez só a mim acreditar, como toda uma equipe. Eu, com esse meu jeito, vamos fazer, porque o dinheiro vai chegar, Fizemos, inclusive, o cenário, estava tudo pronto. Há uma semana, 2, sei lá, da estreia, nem o contrato do teatro tinha sido assinado. Isso acontece, né, no teatro, isso não tem uma... Mas é uma mágoa porque foi um projeto muito especial, com um elenco. A Débora Duarte, gente, Débora o que é a Duarte. Débora, por favor... O Lu, enfim, tantos outros, Juanzito, Juan Alba, que eu adoro. Enfim, só que é isso, né? Eu acho que a gente tem que olhar para frente e seguir, que eu acho que foi o que eu fiz, porque era um projeto muito especial. Outro aspecto muito valorizado no seu trabalho, nos seus espetáculos, é o visual, né? Os figurinos, a iluminação e principalmente os cenários. São elementos sempre de destaque nos seus trabalhos, né? A gente produziu um quadro sobre a importante arte da cenografia. Uau. Queria que você desse uma olhada e depois Uau. comentasse. A cenografia possui raízes profundas na história do teatro e continua a evoluir com o passar dos séculos. Originária da Grécia Antiga, a arte da cenografia tornou-se essencial nas representações ainda no início do teatro. Grandes cenógrafos da história, como Adolphe Appia e Edward Gordon Craig, foram fundamentais nessa transformação, ao criarem ambientes envolventes e dinâmicos. A cenografia moderna, por sua vez, é marcada pela constante inovação, incorporando tecnologias como projeções mapeadas e efeitos especiais. Mais recentemente, ela ganhou novos recursos com a perspectiva dos cenários tridimensionais, ampliando as possibilidades da expressão artística. No Brasil, expoentes da arte como J.C. Cerrone,
Daniela Thomas e Flávio Império elevaram a importância da plasticidade cenográfica dos espetáculos. Jorge Farjala, diretor teatral e cenógrafo, sempre dedicou especial atenção à cenografia e à iluminação, numa busca incansável por ambientes e atmosferas que provoquem a integração emocional com o seu público. Farjala, como é que você cria o visual das suas peças? Você já tem um cenário pensado quando começa o trabalho ou isso vai surgindo durante o processo? Linda essa pergunta sua, porque a visão acontece. A visão acontece a partir do cenário. Não assim na cenografia, mas a visão vem pelo cenário. Um exemplo aí, a cena final do Mistério de Mavap. Tinha na minha cabeça o Trem Fantasma. Marco Lima, que ensinou essa cenografia, vai me trazendo coisas. E eu fui para Paris antes de começarmos o processo. A gente tinha começado o processo em dezembro de 2018. Fui para Paris, fui num Trem Fantasma que tinha 3 andares. Falei, eu quero o 2º andar. Priscila Prade queria me matar. Eu sou um diretor que eu gosto da luz, eu gosto de cenografia, eu gosto de figurino, eu gosto. Isso me enche os olhos. E enche também os olhos do espectador, né? Na Clara Nunes, por exemplo, a Tal Guerreira no musical, eu e o André Magalhães um dia conversando, eu querendo algo inusitado para falar, porque o texto por si só já era inusitado, começa o musical a partir da morte. E aí nos vem a ideia do barracão da escola de samba, né? Que seria esse Olimpo dos Bambas. Então a cenografia ela tem um ponto de partida muito interessante para mim no meu trabalho. O da Doroteia, que era são as árvores secas com esses galhos que convergem para dentro da cena do Zé Dias, é um covil de bruxas, inspirados no Botticelli, ali numa das obras do Botticelli. A Senhora dos Afogados também tem... Eu vou buscando as referências nas pinturas também, eu gosto muito disso, que é algo que vai transcender para mim, enquanto encenador, porque há uma diferença do diretor e do encenador, né? As pessoas... qual é a diferença do diretor e do encenador? Gente, tem uma grande diferença. Então, para a encenação, o cenário, ele me traz algo até do risco de provocar o ator, de não deixar o ator no lugar comum. E aí vem essa questão que a gente falou logo mais sobre o ator, essa luz, que eu admiro muito o trabalho do Pivetti, do César Pivetti, ele está comigo já há um tempo, essa luz que vai de encontro com o espectador. O ator fala que a iluminação no teatro ela é como explosões de fogos de artifício. Ela também vem e invade o espectador. Então, o que ele fez, por exemplo, na Clara Nunes, a Tal Guerreira, tem cenas que a luz toda está na cara da plateia. Então, imageticamente, você também é levado para dentro do espetáculo. Isso me interessa muito, assim. Vamos ver mais uma mensagem? Olha só de quem é. Olá, eu gostaria de estar muito mais produzida, com a pompa que Jorge Farjala merece, mas eu estou em trânsito e não poderia deixar de gravar essa mensagem, esse vídeo para o Jorge, porque eu acho ele um artista extraordinário, de uma personalidade muito forte, de uma visão muito precisa do que ele quer, um grande criador. E para mim, como atriz, trabalhar com ele foi muito importante no sentido dele perceber alguns vícios de interpretação que eu tenho e insistir para que eu mudasse. E isso é maravilhoso. É sempre bom ter um diretor que nos leva a nos modificarmos, a crescermos, né? E aí o pessoal acha estranho quando ele fala na visão de Jorge Farjala. Só um ator que trabalha com Jorge Farjala sabe o que é a visão de Jorge Farjala, que não é necessariamente uma direção. Então, assim, é um ponto de vista muito original e muito artístico das coisas. Eu amo trabalhar com Farjala. Longa vida aos teus trabalhos extraordinários. Grace, meu Deus, fizemos o que faremos com Walter, do Juan José Campanelas, com Elias Andreato encabeçando um elenco. Meu dream team, assim, foi muito especial esse projeto, muito especial. Difícil, porém muito especial. A Grace é um fenômeno, uma força da natureza.
Ela é, meu Deus do céu, vê-la aqui assim, morrendo de saudade, que ela tá lá fazendo a novela, né? Enfim, que lindo, gente, meu Deus. Farjala, você dirigiu um trabalho que está no YouTube, uma série que foi premiada como melhor websérie educacional, como é que chama? O Fantástico Ateliê do Gu, que tem as artes como tema, né? Essa preocupação de levar bom conteúdo para os jovens já é uma preocupação antiga na sua vida, né? Sim. O Fantástico Ateliê do Gu, do Gustavo Crelli, meu irmão, meu amigo, me salvou muito esse projeto. Foi antes de eu me mudar para São Paulo. Eu saí de um amigo em Pernambuco, que eu fui dirigir uma websérie também de ciência e saúde. Olha isso. E aí eu saio de lá, conheci o Gustavo Crelli pelo Facebook, porque ele é um grande figurinista e ele faz tudo com sucata. E eu muito louco, falei, vamos fazer um projeto, eu tenho uma ideia também, eu quero fazer. Falei, vamos fazer, e nasceu o Fantástico Ateliê do Gu, que era para quem não podia sair de casa, conhecer as obras de arte e beber desse universo. Então nós criamos no apartamento de Gustavo, nós criamos cenários, criamos tudo, roteirizamos essa obra que acabou ganhando esse festival de websérie que é tão especial e tão forte ali no Rio, porque era uma série, se não me engano, são 9 episódios, de 8 a 10 minutos, e é muito especial, porque tem esse lugar de levar quem está assistindo para reconhecer um universo que para muitos é distante, ou para quem não quer, quem não podia ir ao museu, visitar ali através do nosso olhar essa questão, assim. Que lindo vocês falarem disso, que bom, muito especial, um projeto fantástico para mim. Agora, você já havia feito projetos para jovens, acho que lá ainda em Uberlândia, ou não? Gente, você vai fazer isso comigo, que coisa linda já. Eu tenho um negócio, eu ia falar do Brilho aquela hora, porque o Brilho Eterno, que é a nossa adaptação minha e do André Magalhães sobre o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, do Kaufman, ele levou tanta gente jovem ao teatro, que era algo que eu fiquei muito intrigado, porque o que eu vi de jovens assistindo esse espetáculo, assim, eu estou falando sério, gente de 18, 17, 20 anos, no teatro, a gente fazia 2 sessões, e aquela garotada com o cabelo pintado de azul, como a gente construiu tudo muito fragmentado como filme, isso de algum modo pegava o jovem, tirava ele dessa coisa da tela, eles só não, né? Porque nós também estamos nessa onda, né? Não adianta, estamos vivendo isso. E aí vem essa questão, mas na faculdade eu tive um grande professor, que um querido, virou meu amigo, Narciso Teles, eu tinha pavor das coisas, das práticas pedagógicas, tinha um pavor, achava um saco ter que ir para a escola dar aula de teatro para as pessoas, para os jovens, adolescentes ou crianças que não estavam afim, porque não existe uma educação para isso, infelizmente. Como fazer isso em escolas públicas, a gente chegar e atingir essas pessoas? Qual é a fórmula para fazer isso? Eu tive várias passagens incríveis na minha vida, assim. E uma delas foi que eu cheguei para o colegiado do curso e propus que as minhas aulas de prática de ensino seriam feitas dentro do curso, dentro da faculdade. E acabou acontecendo um grupo de teatro chamado Teatro de Papel, e que eu fiz 3 obras do querido Willo Krugli, que poucas pessoas conhecem. O diretor gênio do Teatro Vento Forte, que já está em outro plano, mas aquele gênio. E isso foi muito importante para mim, trabalhar com criança, com adolescente, algo que me desperta alguma coisa. Morro de vontade de montar um programa para criança, como tinha na minha época, a Arca de Noé, né, a Pluctiplat Zoom. Sim. Eu fui criar... Gente, vamos refletir sobre, né? Imagina que Elis Regina cantava Corujinha, Corujinha, que peninha de você. Né? O Ney Mato Grosso, tantos outros artistas fortes. Eu cresci escutando isso, né? Como a Ópera do Malandro também. Enfim, a gente tem uma discografia na nossa vida de adolescente, criança e adolescente,
Que qual é a de hoje, dessa geração de hoje, né? Completamente diferente, né? Bom, Fajala, nosso programa está chegando ao fim, mas antes disso a gente tem mais um recado aí de uma grande amiga e uma grande atriz que está sempre com você, olha só. Bom, o que dizer de Fajala? Mais que tudo, é um irmão que eu ganhei nessa vida. Eu sou muito grata pelo nosso encontro nessa vida, porque eu ganhei um irmão mais velho que cuida de mim, apesar de eu ser mais velha que ele, é ele que cuida de mim, ele sabe. E, bom, eu acho que o nosso encontro foi um divisor de águas, assim, na minha vida. Nós nos conhecemos fazendo Doroteia, de Nelson Rodrigues, uma face responsável de Nelson Rodrigues, um trabalho profundo, um trabalho de muito amor, muita doação. E impossível a gente sair ileso de um trabalho desse e ser indiferente a esses encontros, né? E eu quero agradecer, meu amor, por tudo que você representa na minha vida e que a gente possa se encontrar muito ainda, que a gente possa fazer muitos trabalhos juntos. Foi essa sensação que eu tive quando a gente se encontrou, essa sensação de pertencimento, de opa, encontrei mais um da minha turma. Nessa nossa loucura, a gente se reconheceu. Então, é muito bom porque a vida é isso, a vida é feita desses encontros tão especiais. Então, meu amor Fajala, te amo e espero que a gente se veja em breve. Te amo, Tita. Gente, né? Letícia tem Primeira vez que eu vi essa menina ao vivo, sem ser num espetáculo, ela estava de chinelo, de dedo, uma túnica azul até o pé, cabelo preso. Eu não conseguia falar. A gente ia na casa da Rosa, ler a Doroteia, primeira vez. Eu não... Aquelas duas bilocona verde, que às vezes é verde, às vezes é azul, tá? Não se sabe, é o certo, nunca se sabe. E eu não conseguia falar com essa mulher, de tanta beleza e energia. De tipo, eu falava, ela, tá tudo bem? Eu... assim, e aí nos apaixonamos, assim, a minha irmã. E é isso que eu digo. A arte, ela me trouxe e me traz tantas pessoas que... Mas vale a pena, não só por isso, né? Porque acaba virando o sacerdócio tudo, né? E você se torna a família do outro. Quando eu entrevistei a Bibi Ferreira para falar da Rosinha, do encontro delas, ela disse para mim, não existe no Rosa, não existe nada, tá lá no Longa. Não existe, nós somos uma única, nós somos uma única, estamos juntas. Né? É tipo isso mesmo, a Bibi tá certa. Porque a gente se reconecta, a gente se reencontra, porque somos uns dos outros e precisamos ser, e precisamos estar, porque nós humanos, a gente precisa da arte para viver, a gente precisa. Pensa um mundo sem música, sem pintura, sem escultura, sem arquitetura. Pensa tudo ou branco, ou tudo preto, sem cor. Sabe, como seria isso? Sem som, vácuo, um grande vácuo. Como seria viver assim? Não sei. Sem um livro, meu Deus do céu. Verdade. Fajala, foi uma conversa muito agradável, mas tem o seguinte, você parece que preparou uma apresentação muito especial para a gente encerrar o programa. Vou aproveitar que Letícia foi a última a estar ali conosco para fazer a abertura de um texto do Heiner Müller, que é um autor alemão contemporâneo, do Hamlet Máquina. Bom, e a gente se vê no próximo domingo. Lembrando que quem quiser rever ou recomendar o nosso programa, é só acessar nossa página no YouTube. A gente se vê na próxima semana. E é com você, Fajala. Eu era Hamlet
Estava parado à beira-mar e falava blá blá com a ressaca. Atrás de mim, as ruínas da Europa. Os sinos anunciavam os funerais nacionais. Assassino e viúva, um casal. Em passo solene, atrás do caixão do nobre cadáver, os conselheiros choramingando em luto mal pago. De quem é o cadáver do carro fúnebre? Por que tanto se chora e tanto se grita? O cadáver é de um grande homem que dava esmolas nas fileiras da população, obras de sua política. Era apenas um homem que queria tomar tudo de todos. Parei o cortejo fúnebre. Forcei o caixão com a espada. A lâmina partiu. Consegui abri-lo com o coto que sobrou e reparti-o para o criador falecido. Carne, vai bem com carne, as miseráveis figuras que estavam ao redor. O luto transformou-se em júbilo, o júbilo em voracidade. Em cima do caixão, o assassino fez amor com a viúva. Ah, que final foi esse? Ficou legal isso, gente. Você não estava vendo, mas estava viu você não.